Deus abençoe muito sua vida, que do alto céus o Senhor derrame chuva de bênçãos e transforme o deserto da sua vida em um jardim regado, que o Senhor faça a sua vida florescer como a rosa, florescer abundantemente e exalar o bom perfume de Cristo. Saiba que o nosso Deus, ele é o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Só aí já podemos então colocar toda a nossa fé e nossa esperança na certeza que venceremos as dificuldades, os problemas, pois o consolo de Deus é a solução dos problemas. O Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Ou seja, não há problemas, não há dificuldades que o Senhor não possa resolver. Por mais difícil que seja a situação, o Senhor, ele tem a resposta, ele tem a cura, ele tem a prosperidade, seja lá qual for a bênção que você está precisando, o Senhor tem ela para te dar. Seja qual for o problema que você está passando, o Senhor tem a solução desse problema. Por mais que você já tenha batido em muitas portas e não tenha encontrado uma saída, Jesus é a saída. Em João, no capítulo 10, versículo 9, Jesus disse: Eu sou a porta. Jesus é a porta. É a porta de saída para todo e qualquer problema. E é a porta de entrada para a solução, para a felicidade, para a prosperidade, para o perdão dos pecados. Ele diz que aquele que entra por ele entrará, sairá e achará pastagens. Em Cristo nós achamos tudo o que precisamos. Em Cristo nós achamos a paz, nós achamos a tranquilidade. Em Cristo nós achamos as respostas para todo e qualquer questionamento, pergunta que exista dentro de nós. Acredite nesse Deus Consolador. Ele colocou você diante deste vídeo porque ele tem o consolo para o seu coração. Ele tem o consolo para a sua casa. E como eu sempre digo, o consolo de Deus não é tapinha nas costas e mandar você encostar a cabeça no ombro dele para chorar. Não, não. O consolo de Deus é o ponto final em todos os problemas. O consolo de Deus é colocar por terra os gigantes que têm se levantado contra você. É quebrar as amarras que têm amarrado a sua vida. É ir à sua frente abrindo as portas e as portas não se fecharão. É suprir as suas necessidades por glórias em Cristo. É limpar o seu coração de todo trauma, sua alma, sabe, de todo trauma. É limpar o seu coração de toda tristeza e realizar, trazer a alegria completa para o seu coração. É dar para você uma direção certa, você que está perdido aí, cabeça quente, ele quer te dar a direção certa para que você ande seguramente no caminho de paz, no caminho da vitória. Em Isaías, eu quero trazer para você essa palavra aqui de Isaías hoje, no capítulo 40, versículo 1 em diante, diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Duas vezes o Senhor diz a mesma palavra: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Você que já entregou a sua vida para Jesus, você tem agora um Deus, um Pai, um Rei, um Senhor sobre você. Você não está mais nas trevas, você agora está na luz. O inimigo não tem mais direito de reinar, de dominar, de escravizar, de oprimir você, porque agora você tem um novo Senhor, um novo dono, que é Jesus, que lhe traz vida e vida com abundância, que lhe traz alegria completa, um Senhor que é completo e que não tem falta de nada. Ele é o nosso pastor e diz a palavra: nada nos faltará. Então você deve buscar nele este consolo verdadeiro que ele tem pressa para lhe dar. Porque ele fala duas vezes a mesma palavra consolo, consolai, consolai. Quando Deus fala duas vezes a mesma palavra, é porque ele tem pressa em fazer aquilo na vida da pessoa. É como quando o faraó sonhou o sonho e o sonho foi duplicado. E quando José foi interpretar o sonho, o José disse: o sonho foi duplicado porque isso vem de Deus e Deus tem pressa em fazer. Então, Deus tem pressa em trazer o consolo, em trazer a restauração da sua família, a restauração do seu casamento,
em fazer você tomar posse daquelas grandíssimas e preciosas promessas que ele te fez. Aí diz mais o versículo 2: falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada. Falai benignamente. Falai benignamente é falar da bondade de Deus, é falar as boas notícias de Deus, é falar os bens, as maravilhas que Deus ele quer fazer, que Deus planejou fazer. Não espere coisas ruins de Deus, coisas más, porque Deus é bom, Deus é benigno. Como esperar o mal de um Deus que é bom? Não pode jorrar da mesma fonte, né? Água amarga e água doce. Não, o nosso Deus é a fonte de água doce, é a fonte do bem, é a fonte da vida, é a fonte da luz. Então nós não podemos esperar o mal de Deus. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então Jesus tem o bem, tem a vida abundante. O Senhor diz: provai e vede que o Senhor é bom, Deus é bom. Ele quer que você prove dessa benignidade. Está aqui: falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe, quer dizer, falai bem alto, para que em alto e bom som, para que fique bem ali gravado no coração, na mente da pessoa, que já é com pressa a sua servidão, a escravidão é acabada. Acabou o tempo de escravidão, como eu falei há pouco. Você tem um novo Senhor, um novo Rei, um novo dono, que te libertou da escravidão, te libertou do pecado, te libertou da amargura, te libertou do medo, te libertou dos vícios, te libertou de todo o mal que ele escravizava. O que escravizava você antes? Qual vício, qual mal que lhe oprimia? Não permita mais esse mal lhe escravizar. Acabou. Você tem que dizer isso diante do problema. Você tem que dizer isso diante daquilo que tem te oprimido, diante da tristeza, diante de qualquer mal. Acabou. Acabou o tempo de sofrimento, de derrota, de vergonha, de confusão, de perturbação ou de qualquer mal que está lhe afligindo ou afligindo alguém da sua família. Bradai-lhe que já a sua servidão é acabada. E mais o quê? Que a sua iniquidade está expiada. Não tem mais que pagar por pecados. Tem gente que às vezes está passando alguma dificuldade, problema, estou pagando pelos meus pecados. Que pagando pecado, coisa nenhuma. Jesus já pagou pelos seus pecados. É lógico que o pecado traz consequências, mas se a pessoa se arrepende, busca de Deus o perdão, ela encontra misericórdia. Não tem que ficar agora deixando o inimigo te acusar, te condenar por causa de pecados cometidos que você já se arrependeu e já se acertou. Pecado confessado é pecado inexistente. Deus passa a borracha, Deus lança no mar do esquecimento. É lógico, se você tem que se acertar com alguém, se acerte, para que você não deva mais nada ao diabo e a ninguém, como a paz não deveis nada a ninguém, a não ser o amor, a ninguém devais coisa alguma. Então você deve algo para alguém, busque pagar, se acertar com a pessoa. Prejudicou alguém, busque se acertar com a pessoa. Se acerte com Deus, mas se acerte também com a terra, né? Como o filho pródigo fez. Ele havia pecado, ele disse que ia voltar para o pai e ia confessar o pecado, dizendo: pai, pequei contra o céu e perante ti. Quer dizer, a pessoa pede perdão para Deus, mas às vezes não procura a pessoa que ela ofendeu, que ela fez o mal, para pedir perdão. Está errado. Tem que se acertar também com a pessoa aqui na terra. O jovem lá, o filho pródigo, se acertou com Deus e com o pai aqui na terra. Quer dizer, ele se acertou com o céu e com a terra. Tem que se acertar, tem que andar, para que ninguém, nada venha te condenar. Então, o pecado foi expiado. Jesus, ele foi a expiação do nosso pecado, o sacrifício pelos nossos pecados. Não temos que fazer sacrifício algum para poder ter os nossos pecados perdoados, porque Jesus já perdoou. E diz mais o quê? E que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados, tudo que o diabo roubou de nós, a vida que o pecado roubou de nós, a paz que o pecado roubou de nós, a dignidade, a honra. Tem pessoas que perdem tudo, perde a família, né? Como eu disse ontem, quem tem me acompanhado todos os dias na mensagem das más companhias, eu falei lá, né, de 2 colegas que eu conheci que perdeu a família, perdeu o emprego, mas se a pessoa se arrepende, busca Deus, Deus traz de volta, Deus restaura, Deus devolve, Deus traz em dobro, ele traz a dupla honra, como diz em Isaías no capítulo 61.
como fez ali com Jó. Jó foi consolado de todo o mal. Eu até coloquei aqui, né, no esboço aqui dessa mensagem aqui, que o Jó, no capítulo 42, versículo 1, diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó. Deus vai virar o seu cativeiro também, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Olha aí o dobro. Deus deu o dobro para Jó. Jó pecou quando? Quando ele temeu. Ele disse: o que eu temia me sobreveio, o que receava me aconteceu. Então você tem que tomar cuidado, porque o medo também é um pecado. Porque a pessoa que teme, ela vai até ficar sem entrar nos céus. Uma das coisas que vai deixar a pessoa sem o reino de Deus é o medo. A covardia. Os medrosos, os covardes não herdarão o reino dos céus. Então tem que se libertar do medo, porque Deus não te deu espírito de medo, não. Aí diz mais aqui: Deus deu o dobro, o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Então acredite, Deus quer te consolar. Deus não quer você triste, não. Você tem que entender a palavra de Deus. Tem pessoas que não estão entendendo a palavra de Deus e por isso estão aí chorando, se lamentando, de luto, né? Não quer saber de viver, não quer saber de desfrutar da vida, mas quando você entender a palavra, você vai voltar a viver. Você vai passar a desfrutar da vida como você tem que desfrutar, como a palavra diz. Tem aqui em Neemias, eu gosto muito dessa palavra aqui, que o povo estava lá chorando, se lamentando. E por quê? Porque não estava entendendo a palavra de Deus. Quando eles entenderam a palavra, tudo mudou. Versículo 8 diz, Neemias 8:10, disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Você tem andado triste? Deus não quer mais você andando assim, não. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Deus queria que eles comessem as gorduras. Comer as gorduras é comer o melhor. Bebesse as doçuras. Fizesse festa, vivesse em festa. Deus não quer que você viva de luto, não. Ele quer que você viva celebrando a vida. Como diz o Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria. Deus não quer você servindo Ele triste. Ah, como é difícil servir a Deus. Eu não aguento mais. Não, não. Servir a Deus tem que ser uma alegria para o seu coração, um prazer. Aí diz o 11, e os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber e a enviar porções e a fazer grandes festas. Olha aí, o povo despertou, o povo recebeu o consolo. Por quê? Está dizendo no final por quê? Porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Se você não entender a palavra de Deus, se você não entender que o Evangelho é o poder de Deus, se você não entender que Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que ao nome de Jesus foi dado todo o poder, que diante do nome dele todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que ele é o Senhor no céu, na terra, embaixo da terra. Se você não aprender a orar, a expulsar demônios, a usar a autoridade que Deus te deu, eu lamento, você vai sofrer muito na vida. Mas quando você entender que você é filho de Deus, você é filha de Deus, você entendeu o alto preço que Jesus pagou por você na cruz, você não vai mais aceitar viver triste, não vai mais aceitar viver, sabe, chorando, se lamentando, vivendo uma vida de mal a pior. Não, você vai se levantar e você vai se consolar em Deus. Você vai se realizar em Deus. Você vai bradar que a sua escravidão acabou, que você agora é do Senhor, que você é mais do que vencedor. Amém? Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, ajuda essa pessoa a entender a tua palavra. Ajuda essa pessoa a entender a grande obra feita por Cristo lá no Calvário. E Jesus fez a obra por completo e disse: está consumado. Está consumado. Ó Senhor, os nossos pecados foram perdoados. A nossa iniquidade foi expiada pelo sangue do Cordeiro. Oh, não devemos mais nada, pois a dívida foi paga. Nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Livre essa pessoa, Pai, do acusador. Livre essa pessoa, Pai, do medo. Livre essa pessoa das perturbações na mente. Essa pessoa que as coisas estão muito ruins para ela, Deus. Ó Deus, essa pessoa que tem ido de mal a pior, muda essa história, muda esse quadro, muda esse cenário. Pai, estenda as tuas mãos e eu repreendo todo o mal, paraliso todo o mal e digo fora, vai embora. Pai, eu oro para que haja restituição, haja o dobro, dê o dobro para essa pessoa que havia perdido tudo, Senhor. Restaura, meu Deus, dê a dupla honra, perdoa os pecados dela, levanta ela, abraça ela, consola, consola, consola. É o que eu te peço, Deus. Apressa-te em operar, em abençoar e que essa pessoa coma as gorduras, beba as doçuras. Meu Deus, envie porções aos que não têm nada preparado. Seja uma pessoa generosa, seja um canal de bênção na vida das pessoas. Oh, meu Deus, que ela faça grandes festas e não viva mais chorando, lamentando, meu Deus, e pranteando, mas ela viva se regozijando. Como diz Isaías 61, versículo 10, regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Que assim seja, em nome de Jesus, graças a Deus. Glória a Deus. Receba o consolo, receba a paz, receba o abraço de Deus, receba a unção, receba o Espírito Santo. Eu vou ficando por aqui, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam abençoadas através dessa palavra. Curta também aí, comente e creia que Deus vai abençoar muito mais sua vida, sua família e todas as áreas do seu viver. Um abraço, até a próxima.